Olá, meus amigos, minhas amigas, meu nome é Conrado, sou advogado e hoje mais um vídeo sobre o mundo jurídico. Vamos falar hoje sobre contrato futuro de grãos. Me acompanhe nesse vídeo. Resolvi falar sobre esse assunto porque é um assunto que está gerando muito debate, muita conversa, né? É um assunto que está em alta no momento, principalmente por conta da oscilação aí do preço do soja. Vamos falar então sobre o que é essa modalidade de contrato de grãos, contrato futuro de grãos. Contrato futuro de grãos, ele é celebrado normalmente entre o produtor rural e uma empresa, um cerealista, né? Uma empresa que trabalhe nesse ramo, nessa atividade. Por meio desse contrato, o produtor rural ele se compromete a entregar uma certa quantidade de grãos no prazo determinado. E a empresa contratante, a empresa cerealista, ela se compromete a pagar o preço estabelecido no contrato. Vamos dar um exemplo. O produtor assina um contrato para entregar, no início de abril, 500 sacas de soja. E a empresa se compromete a pagar R$ 100 a saca. Então, eu diria que esse é um contrato especulativo e que há um risco inerente ao acordo, inerente ao negócio. Cada parte assume um risco em busca de um bônus, assume um ônus em busca de um bônus. O produtor assume o risco próprio da atividade agrícola, né? Que são os mais variados, né? Por exemplo, as variantes climáticas. O produtor pode ter uma seca e comprometer uma boa porcentagem da produção da sua lavoura. Então, o risco do produtor é o de não produzir o que está estipulado no contrato. Fez o contrato de 500 e produziu só 400 sacas de soja. Agora, o bônus do produtor é que ele fica protegido quanto às oscilações do mercado. Ele vai ganhar os 100 pila pela saca de soja, independente se ela tiver cotação no momento da entrega a 70. Então, ele foge desse risco, ele tem uma certeza que vai ganhar R$ 100 ou qualquer valor pela saca de soja produzida. Por outro lado, a empresa assume esse risco da cotação e busca justamente uma lucratividade com a oscilação do mercado. Quer dizer, se no momento da entrega, pactuado no contrato, foi pactuado a 100, a cotação está a 70, não interessa. A empresa vai ter que ir lá e vai ter que pagar para o produtor R$ 100, vai ter que assumir esse prejuízo em decorrência da oscilação, vai ter que armazenar o grão esperando que a oscilação seja favorável a ela. Em troca disso, ela espera lucrar com isso também. Quer dizer, comprar 100 e acreditando que o grão vai estar cotado a um valor mais alto, né? Comprar 100 e vai vender lá 150, 170, que é o que está acontecendo hoje com soja, né? O produtor celebrou o contrato futuro de grãos com as empresas e ocorreu uma valorização no soja, então muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. E o milho, a produção do milho aconteceu o contrário, né? O produtor aí sofreu com a estiagem, então muita gente está tendo dificuldade em cumprir esses contratos. Vamos começar falando um pouco, alguns aspectos jurídicos sobre a questão do inadimplemento, não cumprimento do contrato. Claro, sempre quero lembrar que esse vídeo tem um caráter meramente didático, informativo e não substitui, claro, a orientação de um profissional jurídico, certo? Vamos lá. Primeiro a questão da estiagem. Existe uma coisa no direito civil chamada teoria da imprevisão. Quando há uma mudança na matriz objetiva do contrato, uma mudança fática, não esperada nem ocasionada por uma das partes, um caso fortuito ou força maior, que altere ali a base econômica desse contrato, que torne excessivamente oneroso para uma das partes, pode haver aí a resolução desse contrato. Agora, será que eu posso alegar perante a cerealista o fato da seca? Quer dizer, ocorreu uma seca e o negócio se tornou
muito oneroso para o produtor rural? Meu entendimento é que não. Veja, as intempéries climáticas, a variação do clima, ela está dentro da esfera de previsibilidade da atividade agrícola. Ela não pode ser considerada, isso há uma corrente jurisprudencial que baliza esse meu entendimento, quando o produtor rural vai fazer uma plantação, ele sabe desses riscos. Isso faz parte, né? O risco da seca, do excesso de chuvas, de alguma praga, alguma coisa desse sentido, né? Então, ele não é uma coisa que é totalmente inesperada. Ela é uma coisa, de certa forma, previsível. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer uma seca. Então, isso não poderia ser aplicada à teoria da imprevisão com fundamento na estiagem. Certo? Vamos agora, questão da cláusula penal e das perdas e danos. Normalmente, esses contratos prevêem uma cláusula. Quer dizer, caso uma das partes não cumpra, caso o produtor não entregue o grão, ele vai ter que pagar uma multa, uma cláusula penal, uma multa contratual, normalmente varia entre 10% a 20% sobre o valor do contrato, mais perdas e danos. O que é perdas e danos? Perdas e danos é o prejuízo experimentado pela parte, né? Da parte que sofreu ali com o inadimplemento da outra, o prejuízo dela, e o lucro cessante, que é o que ela deixa de ganhar. Então, nesse caso, o cerealista, por exemplo, caso o produtor não entregue o grão, ele pode cobrar a diferença como o lucro cessante, a diferença entre o valor do contrato e o valor de cotação, se o preço subiu. O valor pactuado e o valor de cotação do grão no momento que está ali estipulado, né, no acordo. O oposto também é verdadeiro. O produtor, se o preço do contrato está acima da cotação e a empresa, por qualquer motivo, descumpre, o produtor rural pode cobrar essa diferença da empresa. Agora, há uma divergência no entendimento dos tribunais que diz que alguns entendem que é possível, sim, essa acumulação entre a cláusula penal e perdas e danos. Porque a função da cláusula penal seria justamente pré-estipular um valor para as perdas e danos, né? Então, estaria já os 10%, ou 20%, enfim, ali já estaria incluído as perdas e danos. Agora, o Código Civil prevê o seguinte: é possível a acumulação da cláusula penal e das perdas e danos desde que haja previsão expressa no contrato. Ou seja, precisa estar escrito cláusula penal e perdas e danos. Se não tiver escrito perdas e danos, só tiver a cláusula penal, entende-se que aquela cláusula penal já estipula o valor das perdas e danos. Então só cobra um. Tendo estipulado os dois, desde que haja comprovação de efetivo prejuízo, é possível a cobrança da cláusula penal e mais perdas e danos, que aí englobaria isso, o prejuízo dano emergente, né, que é aquele prejuízo experimentado na hora, e o que a pessoa precisa desembolsar, tá? O dano emergente é aquilo que a pessoa precisa desembolsar. E o lucro cessante é aquilo que ela deixa de pôr no bolso dela, né? Então, assim, muita atenção em relação a isso. A minha recomendação, tá? Se você pegar as cotações aí do soja e você fazer a conta, a porcentagem, isso é muito simples, matemática básica. Eu pego a diferença do contrato, do que eu vou ganhar da empresa e a cotação do grão hoje, tiro os 10% da multa e sobra uma grana boa, mas a vida não é um grústule. Então tem que ter muita atenção em relação a essa situação da cláusula penal e a situação das perdas e danos. Outra coisa, a tempo vou falar. E se eu tenho contrato assinado, isso é uma situação real, tá? Um questionamento real que veio até mim.
que a pessoa não queria cumprir o contrato porque não havia firma reconhecida da assinatura. Isso é um tremendo absurdo. Eu não sei de onde é que as pessoas tiram essas coisas. O contrato precisa ser cumprido. O contrato foi feito para ser cumprido. Inclusive, ele pode ser pactuado de forma verbal. Eu e você podemos fazer um acordo verbal. Se comprovar que ocorreu esse acordo, você precisa cumprir, eu preciso cumprir. Agora, e existe um princípio, uma máxima no direito, que ninguém pode se valer da própria torpeza. Então, se eu assinei o contrato, depois eu não posso ir lá alegar que eu não vou cumprir porque a minha assinatura não tá reconhecida a firma. Isso aí não tem o mínimo fundamento jurídico sobre isso, tá? Apenas o contrato que ele não tá com a formalidade da firma reconhecida, etc., ele pode assumir ter um procedimento diferente perante a justiça. Mas não quer dizer que você não vá ter que cumprir esse contrato, porque não está reconhecido firma, tá? Então, muita atenção aí, tá bom? Qualquer dúvida, procure um profissional jurídico, aí, procure um advogado para você obter mais orientações. Isso aqui é meramente um caráter didático e informativo, certo? Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e a gente se vê na próxima.